Senhor começou a falar para mim dos banquetes que Ele já preparou para mim na trajetória da minha vida. E Ele me fez lembrar de alguns momentos que eu vivia na minha infância, adolescência. Eu vim de uma família muito humilde, muito simples. Fui criada pela minha avó, como mãe e pai pela minha mãe. A minha estrutura familiar era totalmente desestruturada. Totalmente. Mas o Senhor sempre esteve comigo. E quando Ele me mostrou aquela bandeja e aquelas mãos envelhecidas, eu lembrei de quem segurava uma bandeja de alumínio com as mãos envelhecidas. Como vocês sabem, a minha avó é a minha maior inspiração, porque para mim ela saiu da Bíblia. E eu lembro dela preparando as refeições para a gente, colocando no feijão mais água, folha de louro para dar um cheiro. Que tempo que as mulheres cozinhavam e colocavam mais água no feijão. Chega a gente, vamos pôr água no feijão. Não é assim? E foi assim na minha infância inteira, uma família muito grande, ela teve muitos filhos, acolheu todos os netos. A casa da minha avó era como se fosse um refúgio, um abrigo. Eu falei, gente, isso aqui é quase um orfanato. E eu vi ela fazendo milagre todos os dias naquela cozinha. Ela colocava o seu avental, um lencinho na cabeça, cantarolava hinos da harpa e preparava as nossas refeições ali, fazendo milagre em cada uma. Então o Senhor começou a fazer milagres ali naquela pequena cozinha. Eu lembro da mesa que nós tínhamos, que era uma mesa simples, provavelmente comprada na Marabras ou na Casa Bahia. Uma mesinha redonda com as cadeiras de ferro, com estofado rasgado. E quando eu ia para o colégio, saía para o colégio, ela se sentava à mesa, ela fazia questão de se sentar à mesa, e por muitas vezes ela era a última a comer. Ela era a última a comer, e eu não entendia isso. Eu só vim entender isso depois que eu casei. Depois que ela já não estava mais entre nós. E ela gostava de ver todo mundo comer. Quem é assim? Chega na casa da mãe, ela enfia comida em você, não é assim? A minha sogra também, Jesus, eu ia na casa dela, a gente comia, ela fazia um prato, eu falei, Jesus, como ela gostava de alimentar a gente, os dragãozinhos. E ela ficava feliz ali alimentando a gente, fazia o feijãozinho, colocava o arroz com vagem, aquele arrozinho com vagem. E ela sentava naquela mesa, colocava minha comida antes de eu ir para a escola. As outras crianças já tinham saído, porque cada uma tinha um horário, e ficava sempre eu e um primo meu, que tinha a mesma idade, que íamos de a pé para o colégio. E ela sentava na mesa e colocava os nossos pratos, fazia questão de servir a gente com amor. E os utensílios que eram usados eram tudo de alumínio. Quem tem essas coisas em casa de alumínio? Tem? Aqueles, como fala? Pratinho de alumínio, o que mais? Caneca de alumínio, né? A água era aquela água do filtro de barro, não era? Tem um gostinho diferente. É melhor que Bonafonte. E ela preparava aquele alimento e ela sentava na mesa. E eu lembro dela limpando as panelas, né, e pegando o restinho da mistura para dividir, para partilhar aquela mistura, para que pudesse multiplicar. E ela, depois que a gente se servia, ela se sentava com o pratinho dela, colocava caldo de feijão e farinha. E ela misturava aquele feijão com aquela farinha com a mão e sorria. E fazia aqueles bolinhos de feijão. Gente, o melhor bolinho de feijão, porque ninguém sabe fazer. Igual dela, não. E sorrindo ali, ela se alimentava com a gente do caldo do feijão com farinha, para que a gente pudesse ter. E o meu banquete era aquele. Foi um dos primeiros banquetes que o Senhor preparou para mim. E o Senhor me ministrou essa semana que a gente às vezes espera algo grandioso para ter tempo de mesa com quem a gente ama. A gente espera ter um cardápio maravilhoso, saber cozinhar. Poxa, você não precisa... Olha, posso falar? Foi um dos melhores banquetes que eu tive na minha vida. A gente não tinha taças de vidro, a gente não tinha talheres de prata, mas nós tínhamos a presença do Abba naquela mesa. E todos os dias eu era ministrada por ela. E quando meu esposo fala para mim que ele olha para mim e enxerga ela, é porque eu aprendi isso com ela à mesa. Eu aprendi a valorizar as pequenas coisas. Eu aprendi a ser grata na simplicidade. Eu aprendi que a mesa ela não precisa ser de 30 mil reais para ter a presença do Senhor. E o Senhor quer te ministrar essa manhã sobre a importância da mesa. Você tem mesa em casa? Quem tem mesa em casa aí? Todo mundo tem mesa em casa? Quem não tem mesa? Pode falar a verdade, ninguém vai te julgar não, gente. Acontece, não tem problema. O tema que o Senhor ministrou ao meu coração chama o poder da mesa. E esse tema mexe muito comigo, como vocês podem ver, porque o Senhor, a gente fica esperando algo extraordinário sair da palavra, né? A gente acha que vai abrir a Bíblia e Ele vai vir com algo incrível, que vai descer anjos, arcanjos, querubins e vai tocar em você.
E o Senhor ministra a gente nos detalhes, porque Deus, Ele é detalhista. E é assim que Ele faz comigo. É na simplicidade que Ele me usa. Eu costumo dizer que eu não sou pregadora. Quem está esperando uma pregadora, eu sinto te dizer que você vai sair daqui frustrada. Eu sou uma adoradora que conta histórias sobre Ele. Não sou pregadora, não sou palestrante. Eu sou apenas uma mãe, uma esposa, uma mulher que admira o Deus que serve, que entende o poder que Ele tem. E o que Ele fez na minha vida, eu transbordo na vida de vocês. Talvez você esteja esperando aí uma mulher eloquente. Você vai enxergar em mim as parábolas de Jesus na simplicidade. Eu fiz questão de receber vocês à porta, porque quando a gente recebe uma visita em casa, quando tem alguém muito importante que você está para receber, como que você faz? Me conta aí. Você vai na porta de casa ou não? Você deixa a vizinha. Vai chegar uma visita, a gente sai correndo, lava a louça. Eu costumo dizer que é assim. Minha avó falava assim: filha, você não precisa ficar limpando a casa todo dia, mas lava a louça. Tira os lixos, arruma a cama, pelo menos. Já vai dar uma melhorada no visual. Mas quando a gente vai receber uma visita ilustre, a gente vai lá, a gente pega o melhor desinfetante. Não é assim? Taca cheiro em tudo, que lá em casa agora eu estou com cheiro de baunilha. Tudo é baunilha. Chega e enjoa. Porque a gente quer receber minha visita. E nós estamos na casa dele. E por muitas vezes a gente entra aqui de qualquer jeito. Sem temor, sem reverência. E eu fiz questão de estar na porta recebendo vocês, porque vocês foram a visita que ele marcou. Vocês são as convidadas que ele convidou para hoje. Eu queria que vocês enxergassem a importância que cada uma de vocês tem. Assim como uma visita ilustre. Eu não sei quem você é, mas Ele sabe. E estava esperando você nessa manhã. Em cada cômodo da minha casa, eu costumo acordar e sair varrendo e orando. A doida da vassoura. E eu varro e oro e eu passo o dia todo ali, conectada com o Senhor. E Ele vai me ministrando. Nessa trajetória toda, gente, eu nunca fui muito boa na cozinha. E eu não posso mentir para você, porque eu estou em cima do altar. Eu não era boa na cozinha, coitado do meu marido. Casou, a mãe dele era cozinheira das boas, chefe de cozinha, tinha restaurante. Sabe aquelas comidas baiana, baião de dois, essas coisas aí? Quem gosta? Minha sogra fazia. Sabe o que eu sei fazer? Arroz, feijão e ovo. E quando eu vou fazer ovo, ainda chama Giovana, porque ela é melhor que eu no ovo. E nessa trajetória, são 18 anos de casado. Há pelo menos uns 3 anos eu comecei a aprender que na cozinha eu também posso orar e Ele pode fazer um sobrenatural ali. E eu tenho visto muitos vídeos no YouTube para poder aprender a cozinhar. Tenho aprendido a pôr mesas. Tenho aprendido muito com a Cris, com a Grazi, com as meninas do camarim, porque elas servem com muito amor. Mas a importância de servir é o que o nosso mestre nos ensina em todo o tempo. Então, quando eu vou para a cozinha, eu falo: Senhor, tem misericórdia deles. Que pelo menos eles possam sentir amor e dedicação nessa refeição. Então, eu tenho feito o meu melhor, procurado fazer o meu melhor, nos detalhes. Para a gente, às vezes, é mais fácil ir lá comprar um suco de caixinha, ou um refrigerante, do que ir lá e cortar 16 laranjas para bater um suco para a família. Ter que limpar o liquidificador. Não é assim? Mas se chega uma visita, gente, a gente vai lá, pega a laranja do pé, corta a laranja, faz tudo para a visita. Mas para os nossos a gente não faz. Não é assim? Ou era só lá em casa que acontecia isso? Então eu tenho tido um cuidado com a minha mesa. Eu tenho cuidado com as pessoas que eu coloco à minha mesa. E o Senhor, em todo o tempo, em toda a trajetória de Jesus, Ele sentou em muitas mesas. Em muitas mesas Ele passou. Ele foi muito criticado, porque por muitas vezes Ele não queria estar no meio das autoridades. Ele era convidado para muitos banquetes, para muitas reuniões extraordinárias, mas Ele preferia estar no meio dos pecadores. Ele não queria estar no meio desse povo aí que se achava demais. E por muitas vezes Ele foi julgado por isso. Foi julgado, apontado. Por que você está sentando com eles? O que eles têm para te oferecer? Mal sabia eles que talvez aquele povo realmente não tinha nada para oferecer para Jesus, mas Jesus tinha um propósito naquela mesa. Porque toda mesa que o Senhor senta, ela pode ter sido há um tempo atrás uma mesa de morte, mas ela se transforma numa mesa de vida. E a mesa que o Senhor chega, ela traz cura, transformação e libertação. Aonde Ele chega, tudo muda. Ele sentou com muitas pessoas. E eu queria compartilhar com vocês
História de duas mulheres que tiveram esse momento de mesa. Mas antes de chegar lá, eu queria que vocês lembrassem aí. A mesa que vocês estudaram, você lembra da mesa que você estudou? Quem lembra da mesa da escola? Que tinha um monte de chiclete embaixo. Misericórdia. A mesa que você se alimenta. Quem ainda senta na mesa para comer? Vamos falar a verdade, sem mentir para mim. Ou você come olhando para a televisão, correndo assim, ou em pé, senta no sofá, naquela bagunça toda. Quem come assim desse jeito? Meu Deus do céu, eu sei que às vezes eu não tenho tempo mesmo, eu sei. Às vezes a gente pega a comida, compra tudo congelado, põe tudo lá e fala: olha, marido, pega do congelador aí, esquenta. Isso está demonstrando carinho, está demonstrando amor? O Senhor fazia questão de sentar à mesa, porque Ele era o próprio pão da vida. Ele era a própria água que trazia a vida. E Ele está mostrando para nós que as nossas refeições precisam ser preciosas e consagradas a Ele. Quando nós estamos à mesa, a gente olha no olho. Não olha no olho? Eu olho no olho. Às vezes você vê que a tua filha não está legal. Ou a tua amiga no seu trabalho não está legal. Ela está na sua mesa, na frente ali, ó. Às vezes a pessoa senta. Eu lembro quando eu trabalhava, a gente usava aqueles headphones. E entre um atendimento e outro, algumas amigas minhas com problemas, diversos problemas, elas choravam. Caladinha ali naquela baia. Tem muita gente chorando caladinha nas mesas. E às vezes a gente está na mesa do lado, ou na própria mesa, mas está olhando para o celular, está distraído. E não está entendendo o poder que essa mesa tem. Pastora, mas você está querendo dizer que agora a mesa tem poder? Não, não, não. A mesa não tem poder nenhum, mas aquele que você convida para a mesa, muda tudo. Muda tudo. Ele tem poder de mudar tudo. Recentemente eu estava assistindo um canal aqui de móveis, né? E a vendedora estava falando que os móveis de escritório tiveram um aumento de 67%. As mesas de escritório tiveram um aumento na venda de 67%. Isso quer dizer que as pessoas já estão quase não ficando em casa. A mesa de jantar, a mesa de comunhão está perdendo o sentido. Por que isso está se perdendo? Agora, quem foi que planejou a mesa, pastora? Quem foi que sonhou com a mesa? O próprio Deus. Foi o design da mesa. E nós vamos ver isso lá em Êxodo. Em Êxodo 25, 23, na versão NVT, diz assim: façam também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimentos e 45 centímetros de largura, e 67 centímetros de altura. Tem alguma design aqui? Tem? Levanta a mão aí, tá com vergonha? Ô glória, depois meninas, vão lá e já chama elas para fazer um design lindo para vocês. Nosso Deus era perfeccionista, né? Ele dava as medidas, gente. Você tem noção disso? Pastora, mas até então não existia mesa? Nesse contexto, se você ler o texto inteiro de Êxodo, o Senhor está dando algumas coordenadas para Moisés para poder construir o tabernáculo. Primeiro, Ele manda construir a Arca da Aliança, que por coincidência ou não, também foi construída usando o mesmo material da mesa, madeira de acácia. Pastora, mas o que a madeira vai mudar? Não vai mudar em nada. Mas para mim, tudo na Bíblia se encaixa. Para você talvez não mude nada. Mas eu acho assim, muito óbvio, né? Muito cristocidência não, né? Eu vejo os detalhes do Senhor. Ele construiu a arca para poder carregar a presença dele. E o que a mesa carrega? A mesa carrega transformação. A mesa carrega comunhão. A mesa carrega compartilhar. Quando nós montamos uma mesa posta, quem gosta de montar mesa posta aqui? Gente, é lindo, né? Dá trabalho. Eu falei para a pastora Lúcia, às vezes a gente monta a mesa e fala, não suja tudo, não suja tudo. Só eu que sou assim. É lindo montar a mesa, mas a gente fica, não suja, não suja. As meninas que são solteiras, vá aprendendo a montar as mesas, tá, gente? Montem mesas de honra para a tua casa. Começa em casa. As minhas filhas, eu coloco elas para treinar lá em casa. A Giovana agora deu para fazer live fazendo comida. Cada comida, gente, só Deus. E a gente monta a mesa com o maior carinho, coloca lá o suplá, coloca o prato. E nesse texto vai falar que as taças eram de ouro. Todos os utensílios daquela mesa eram de ouro. Por que essa grandeza toda? Porque carregava algo. Tinha uma importância. Chamava a mesa da propiciação, onde era colocado os sacrifícios. As pessoas chegavam e colocavam ali os sacrifícios à mesa. Quando nós sentamos à mesa, nós colocamos alguns sacrifícios. Por muitas vezes a gente senta com um advogado à mesa.
A gente senta com o médico, onde é? Na mesa. Você vai assinar um documento, onde é? Na mesa. A reunião da escola, onde vai acontecer? Na mesa. E a gente está olhando para a mesa como algo tão insignificante, desmerecendo esse tempo de mesa. Eu queria encorajar vocês que toda vez que vocês sentarem na mesa, principalmente da tua casa, consagre ao Senhor os alimentos que forem servidos ali. Mostre para os seus filhos aquilo que o Senhor nos ensinou. A última refeição do Senhor, Ele preparou a ceia, Ele preparou a mesa. Então Ele vai nos ensinando, em cada passo que Ele dá, como nós devemos agir dentro e fora da nossa casa. Quando eu chego em algum lugar, quando eu tenho uma reunião muito importante, eu consagro ao Senhor, falo: Senhor, esteja comigo. Quem já passou por atendimento comigo aqui? Algumas mulheres eu consegui atender. E toda vez que eu começo um atendimento, eu começo fazendo o quê? Convidando o Espírito Santo: esteja comigo. Porque a Vanessa não tem poder de mudar ninguém, mas Ele tem. E quantos testemunhos a gente colhe? Porque na mesa onde eu estou, eu carrego a presença. Você possa carregar essa presença. O texto que eu quero ler com vocês, ele fica em Marcos 6, 17 e 28. Eu vou pedir para vocês anotarem. Eu não sei se eles vão conseguir colocar no telão. Eu vou correr porque o nosso tempo não para. E eu vou compartilhar com vocês a história de duas mulheres. Então fiquem atentas para que vocês não percam nada. Combinado assim? Se vir pensamento de distração, você fala: sai fora, eu não posso perder nada. Se a amiguinha falar com vocês, você fala: irmã, me ajuda aí, a gente está sentada na mesa do banquete. Não perde nada. Não perde. Amém? Vamos à leitura de Marcos 6,17. A versão que eu vou ler aqui é ACF. Isso. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniato no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. E pois João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher de seu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo. E guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia, uma grande ceia, aos tribunos e aos príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te dou. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedirdes te darei, até metade do meu reino. E saindo ela dali, perguntou à sua mãe: o que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. A cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero imediatamente que me deste em um prato a cabeça de João Batista. Juramento que ele fez em frente à mesa. E ele não quis negar a ela. Enviando logo o rei, o executou. Mandou-lhe que trouxessem ali a cabeça de João. E lhe foi degolado na prisão. E trouxe a cabeça num prato. E deu à menina. E a menina deu à sua mãe. O próximo texto que eu vou ler, ele fica em Lucas 7, 36 e 50. Depois, convidado por um dos fariseus para o jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, ela começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com seu perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Ela é uma pecadora. E respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele disse: 2 homens deviam a certo credor, e um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem você tem perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se a mulher e disse a Simão: vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu nem água para lavar os meus pés. Ela, porém,
molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não o saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrou aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. E foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os convidou a começar, e os convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoar pecados? Ele perdoa. Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em paz. Esses dois textos contam a história de duas mulheres distintas. No primeiro texto, todo o contexto era esse. João Batista era um homem muito respeitado naquela época. Eu acho incrível que a pastora Jo falou do João Batista aqui na ministração de oferta e a gente nem combinou nada, né? E por que será que ele era tão respeitado? Porque ele levava a lei a sério. Ele era um homem de Deus, as pessoas o respeitavam e tinham medo da reação de João. Então, quando João começou a advertir, né, Herodes, naquela época era normal os homens ter várias mulheres. Infelizmente era assim, era tudo bagunçado mesmo. Era tudo bagunçado, ainda mais um rei. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele era o rei, ele podia. Mas João estava chamando a atenção dele, porque ele não quis qualquer mulher. Ele estava se deitando com Herodias. Quem era Herodias? Era a mulher de seu irmão Filipe. Pensa nisso. Que baixaria na família. Na família real, o pau estava comendo. E Herodias estava com raiva de João. Uma mulher com raiva. Já viu mulher com raiva? Já viu? Uma mulher com raiva, uma mulher manipuladora, uma mulher com poder, uma mulher que usava do seu poder. Eu creio que ela devia ser chique, bonitona, cheia de joia. Fico imaginando ela, tá? Vocês conseguem imaginar Herodias aí? Uma mulher soberba, dona de tudo. Ela estava se sentindo a última bolacha do pacote, porque ela estava com o irmão e ainda estava com o rei. Toda errada, achando que estava certa. Começou a tramar na mente dela o que ela ia fazer com João. Prender o João. Acharam um pouco de prender João, ela começou a planejar um plano maquiavélico. Existem mesas de morte e existem mesas de cura. A mesa que Herodias escolheu foi uma mesa de morte. Qual era o combustível de Herodias? A vingança. Qual era o combustível de Herodias? Ela queria ser, talvez, a mulher mais bonita do reino, sei lá o que ela queria. O orgulho, a soberba, o próprio pecado, a sujeira, estava impregnada nela. E o texto conta que ela tinha uma filha. A filha devia ter, em média, de 14 a 17 anos. Tem alguém de 14 a 17 anos aqui? A filha dela tinha entre 14 e 17 anos, chamava Salomé. Era uma menina muito bonita, muito atraente. A menina era linda. E ela tinha um dote, ela dançava. E quando ela dançava, ela chamava a atenção de todo mundo. Os homens paravam para ver Salomé dançando. E a mãe dela começou a olhar para ela e falou: já sei o que eu vou fazer. Ela achou pouco ela pecar. Ela envolveu a filha no pecado. Herodes fez uma grande festa, era aniversário dele. Fica imaginando o tanto de taças de ouro, aquelas bandejas de ouro passando, as mulheres dançando, até que caiu tudo. Herodias vai lá e fala: filha, agora é a sua hora. Está vendo aquela mesa? A mesa onde está Herodes? Você vai até lá e vai seduzi-lo. Posso falar uma coisa? Por muitas vezes, nós mulheres, eu vou generalizar aqui, tá? Nós mulheres usamos o poder da sedução. Eu já ouvi mulheres falando assim: hoje eu vou me vestir para matar. Já ouvi. E você vai matar mesmo. Você vai matar toda a sua integridade. Você vai afastar o Espírito Santo de perto de você. A sedução não segura ninguém. A sedução, ela está ligada a uma barganha. É como se fosse um objeto. Você já gostou de algo na prateleira e você falou: quero aquilo, quero muito aquilo. E aí a hora que você compra, você usa e você fala: nem era tudo isso. Uma mulher elegante, cheia de Deus, faz proezas.
Você não precisa ter dinheiro para andar toda maravilhosa aí. Pastora, eu só uso marca. Eu não estou falando sobre marca. Eu estou falando sobre um caráter íntegro. Sobre guardar a sua mente quando vir pensamentos ruins. Existem muitas Herodias no tempo de hoje. Eu fico imaginando aquela menina dançando naquela mesa, em frente à mesa. Assim como as meninas da dança dançaram hoje em frente à mesa do banquete, em adoração ao Abba. Ali elas estavam tentando chamar a atenção de quem? Do rei. E conseguiu. Agora vamos falar a verdade, ela devia ser muito bonita, né? Porque o cara ficou tão doido e falou assim: o que você pedir? O que você quer? O que você pedir, eu te darei. Olha o poder da sedução. O que você pedir, eu te dou. A menina nem sabia o que ia pedir. Ela podia ter pedido uma faculdade. Ela podia ter pedido uma viagem para o exterior. Sei lá o que ela podia pedir. Ela pediu a cabeça de João Batista. Gente, quem vai pedir isso? Me fala se isso não é obra de Satanás. Ela vai lá e pergunta para a mãe: mãe, o que eu vou pedir? E a mãe se aproveita daquilo. Uma adúltera, fazendo agora a filha virar uma assassina. Um pecado leva ao outro. Existe um poder sobre nós como mãe. Existe um poder sobre nós como mãe. E eu comecei a encaixar as coisas. Eu falei: já entendi o porquê da bandeja. É tanta bandeja que aparece para a gente. Vai aparecer bandejas para você. Vai aparecer convites para você. E vão perguntar: o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer para você poder me dar isso que eu tanto quero? Propostas. Propostas que vão matar a sua vida espiritual. Não se venda por nenhuma proposta. Não se venda. Não se venda. Quando um pensamento vier, repreende. Infelizmente nós temos a nossa carne é terrível. Você não precisa chamar a atenção de ninguém. Aquele que o Senhor preparou para você. Presta atenção, você que é solteira. Ele vai enxergar beleza em você de pijama. Ele vai enxergar beleza em você com a toquinha lá do Voluntários. Porque é assim. Gente, a beleza é passageira. Não existe mulher mais bonita do que uma mulher de caráter. Aquela menina conseguiu o que ela queria. Na verdade, o que a mãe queria. Ela manipulou o rei. Ela usou da vingança, do ódio, do pecado. Ela usou dos atributos físicos dela para conseguir o que ela queria. E foi entregue em uma bandeja a cabeça de João. Cuidado. Cuidado com as mesas que você senta. No seu trabalho. Que por muitas vezes vai chegar no happy hour. Ninguém está vendo, pastora. Ninguém viu. Ninguém precisa saber. Ele está vendo. Salomé. Salomé foi conhecida como uma assassina. Virou uma assassina porque ela tramou a morte de um grande homem de Deus. No segundo texto que eu li, que fica em Lucas, está contando a história de uma outra mulher. Nesse caso, não conta o nome dessa mulher. Mas essa mulher, ela carrega algo nela. Ela carrega muitos pecados. E quem carrega muito peso e muito pecado, entende a entrega dele e o valor daquela entrega naquela cruz. Jesus foi convidado por um fariseu para jantar e ele aceitou o convite. Chamaram ele, imagina, chega um incrédulo e te chama: vem jantar na minha casa. Esses dias a Rejane foi almoçar com alguém. Cadê a Rejane? Alguém que não professava a nossa fé, incrédula, né? A Rejane falou: pastor, eu vou lá. Eu falei: vai lá, vai àquela mesa e muda o ambiente. E Jesus foi convidado, ele foi. E naquele tempo, gente, eles usavam aquelas sandálias, sabe aquelas apercatas? É percata que fala, gente? Alpagartas, é isso aí, aquelas lá de tirinha bonitinha, só que é tudo de terra. Agora você imagina, você andar o dia inteiro, ele ficava andando de um lado para o outro, Jesus principalmente ficava de um lado para o outro caminhando, os pés ficavam cheios de areia, você já ficou com as pernas cinza? Quem já ficou? Ficava pior, porque era terra mesmo. Então era de costume daquela época, quando você chegasse na casa, você limpar os seus pés. As mesas naquela época não eram mesa alta que nem a nossa hoje, imponentes. Eram mesas baixas, não tinham cadeiras. Então os convidados sentavam-se sobre os próprios pés. Então era importante que os pés fossem limpos. Imagina, você chega lá com a roupa limpinha, senta e suja tudo de lama. Jesus chegou na casa do fariseu. O que aconteceu? Ele chegou, a mesa estava posta, tinha comida. Ele não foi recebido muito bem. Se você ler o texto, você vai olhar os detalhes. Ele foi recebido como qualquer um.
Ele entrou, se sentou, e eu fico imaginando que ele ficou ouvindo a conversa na mesa. Às vezes a gente senta em alguns lugares que a gente fala: o que eu estou fazendo aqui? Já aconteceu com você? Eu não queria estar aqui, não. Tem algumas mesas que a gente senta que a gente fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que Jesus ficou pensando aquilo. E aí o lado Deus dele falou: eu estou aqui por um propósito. Só que uma mulher pecadora ficou sabendo que ele estava lá. E naquela época as portas não ficavam fechadas. Fique imaginando uma grande vila com as portas abertas. Imagina a sua rua com as portas abertas e o povo entrando. Tem café? Tem açúcar? É assim que eles faziam. De repente entra uma mulher. Não deveria ser feia, devia ser uma mulher bonita. O texto conta que ela tinha cabelos longos. E essa mulher chega com um vaso em suas mãos, com um bom perfume. E ela não fala nada, ela não pede nem licença. Ela sai invadindo a casa, porque ela estava querendo ver o Senhor dela. E os convidados ficam escandalizados com aquilo. Como pode essa mulher? Ele não está vendo que essa pecadora está tocando nele? Eu fico imaginando Jesus constrangido, porque eu consigo enxergar ele assim, com tanto amor daquela mulher. E ela se ajoelha aos pés dele, sem falar uma palavra. Ela começa a limpar os pés dele com a água que estava num vaso, em sinal de honra e gratidão. E para mim, quando eu li hoje esse texto, é como se aquela água que ela limpou os pés dele, enquanto ela limpava os pés dele, a presença dele limpava a alma dela. Ela limpava os pés do mestre, e em troca, a alma dela era limpa dos pecados. Não tinha uma toalha, não tinha um lenço. E o que ela pega para limpar? Os próprios cabelos. Que outrora ela usava os cabelos, para seduzir talvez. Agora aquele instrumento de sedução vira o quê? Um lenço para limpar os pés de Jesus. Enquanto ela seca os pés dele. As feridas que estavam abertas em sua alma também ressecadas. O Senhor estanca aquela dor daquela mulher. Enquanto ela secava ele, algo nela era estancado. Gente, isso é muito forte. Isso é forte demais. Porque isso acontece comigo e com você, se a gente permitir que ele faça. Mas às vezes a gente está na mesa com ele, a gente faz tanto barulho, a gente não honra ele quando ele chega. Não tem mais honra. A honra devida a ele não é dada. E é como se ele ficasse calado na mesa, olhando para a situação, e o fariseu falando: como pode? E ele conta uma parábola comparando sobre pecados, e fala: aquele que é muito perdoado, muito ama. Aquela mulher, eu posso dizer que ela amou o mestre de verdade. Ela não estava ali fazendo um teste com ele. Os fariseus estavam fazendo um teste para ver o que ia dar. O que ele vai fazer? O que ele pode fazer para mim e para você? O Senhor está nos convidando essa manhã para entender as mesas que nós sentamos. Que a mesa que você senta hoje vai definir o seu destino amanhã. A mesa que você senta hoje vai decidir o destino amanhã. Aquilo que você ministra à sua mesa hoje para os seus filhos vão definir o destino dos seus filhos. Se é uma mesa de intriga, de divisão, de guerra, de competição, você está gerando isso neles. Convida o Senhor para fazer parte da sua mesa. Convida Ele para entrar e mudar. Quando você se sentar, comece a enxergar Ele agindo. Como eu consigo enxergar? Ai, pastora, para a senhora é fácil. Gente, não é fácil para ninguém. É necessário que a gente diminua, esvazie, para poder olhar Ele na simplicidade que Ele é. É permitir que Ele realmente toque em você para que haja cura. Usar os atributos que Ele te deu para ser a mulher que Ele sonhou que você fosse. Na mesa, nós compartilhamos histórias. Na mesa, nós compartilhamos vida. Na mesa, a gente compartilha dores. Na mesa, nós abrimos os nossos corações. Não é assim? Você abre o seu coração. Na mesa, você prepara a mesa, às vezes, para um jantar. E aí a conversa começa a fluir. E
Aquele lenço que era para poder limpar os seus lábios, está limpando as suas lágrimas. Esse é o poder da mesa. O Senhor continua agindo nas nossas mesas, se assim a gente permitir. E eu queria que vocês olhassem para você hoje e me dissessem: pastora, eu não sei se eu sou Salomé ou se eu sou essa mulher pecadora. Ele preparou uma mesa para mim e para você nessa manhã. Ele escolheu estar com a gente, mesmo sem merecer. Ele podia falar, às vezes a gente não fica nervosa, levanta na mesa e sai. Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. Eu estou nervosa, vou embora. A gente fica nervosa e ele fica na mesa. Não cresce. Volta para a mesa. Volta. Volta aos pés dele. Derrama esse vaso sobre ele. Abre o seu coração. Não tem problema chorar na mesa. Ele está na mesa. Para de fazer birra. Para de querer fugir daquilo que ele entregou para você. Ele já perdoou. Para de se julgar tanto. Aquela mulher saiu daquela casa. E aquela casa foi uma casa de transformação para ela. Agora o texto não conta a história dos fariseus que ficaram à mesa ali questionando. Enquanto nós questionamos, ele não age. Pastora, mas como um alcançou um milagre e o outro não? Se eu chego na presença dele com o coração rasgado, não tem como eu sair do mesmo jeito. Agora, se eu sento na presença dele e começo a questionar tudo, mas por quê? Por que com ela? Por que com fulano? Por que com ciclano? Por que... Filha, eu estou à mesa para todos. Eu estou à mesa para todos. A mesa está posta. Tem uma canção que eu gosto muito que ele fala sobre derramar um bom perfume. Qual perfume tem saído de você? O que você tem derramado aos pés dele? São lágrimas de angústia, de um coração orgulhoso, ciumento, um coração... Ou é um coração grato e misericordioso, que entende o poder do compartilhar, que está disposta a se expor à casa de quem for, se ajoelhar na presença dele e falar: Senhor, muda, muda, muda essa casa, espalhe o seu bom perfume aqui, Senhor. Aquele perfume que aquela mulher derramou nos pés dele, era 30 dias de trabalho dela, gente. 30 dias, você está disposta a pegar 30 dias do seu trabalho e jogar no pé de alguém? Não está, não está. Faça uma autoavaliação. Escolha ser a pecadora que se arrependeu todos os dias. Pastor, esse exercício de mesa é todo dia. Esse exercício de se prostrar perante ele é todos os dias. Não basta, eu já fiz isso uma vez, tá, pastora? Eu já fiz. Todos os dias nós falhamos contra o Espírito. E a palavra diz que ele chora gemidos inexprimidos, olhando para a gente, falando: por quê? Lá vai ela de novo, correndo pelas vilas, chorando por algo que eu queria estancar e curar. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E assim como eu citei duas mulheres hoje, eu queria que você fizesse uma dupla com alguém que você não conhece. Vai lá para trás, mistura tudo, aí fez uma bagunça. O louvor pode subir. Nós decidimos quebrar os nossos vasos essa manhã na presença do Senhor. Que você possa orar por essa mulher. Pode ir, gente, pode fazer bagunça aí. Seja um agente de cura essa manhã. O Senhor vai mudar algumas mesas aqui. É necessário que as mesas mudem, para que o seu destino seja preservado. É necessário preservar a presença dele e valorizar essa presença, para que haja transformação e cura. É necessário que nós venhamos diminuir, para que ele venha aparecer em nós. Não fique sem orar, dá a mão para essa irmã, tira a timidez. Essa irmã está precisando de você. Ela está se sentindo sozinha na mesa. Está todo mundo olhando para ela e falando: o que ela veio fazer aqui? Ela veio aqui ao encontro do Abba.
Senhor, eu apresento a Ti cada mulher, Senhor, que saiu da sua casa essa manhã, Senhor. O Senhor tem nos ensinado a importância da mesa. Eu escolho, Senhor, estar na Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que o seu último momento com os seus discípulos foi à frente de uma mesa. E quando o Senhor falou que seria traído, um olhou para o outro e falou: Pai, sou eu que vou te trair. João, eu fico imaginando João falando isso, eu fico imaginando Tiago falando isso. Até eles duvidaram do caráter deles, Senhor. Por muitas vezes a nossa carne, o nosso caráter fala mais alto. Muda o nosso caráter essa manhã, Senhor. Que as nossas mesas estejam alinhadas com o Senhor, Senhor, aonde nós sentarmos, Pai. Se a sua presença não for, eu não vou. Na minha casa, o Senhor é convidado para estar ali. No meu trabalho, na minha faculdade, aonde eu for, o Senhor precisa estar comigo. Se o Senhor não for, eu me nego a ir. Eu me nego a estar nessas mesas. Eu não vou me vender por propostas. Eu não vou me vender, Senhor, por um banquete. Eu prefiro a simplicidade da Tua palavra. Eu prefiro a simplicidade da Sua presença, Senhor. Eu não me importo, Senhor, em tomarem um copo, Pai, de requeijão, mas que a Sua presença esteja ali. Guarda os nossos corações, Senhor. Preserva em nós, Senhor, este olhar humilde. Tira de nós o orgulho, a inveja, a divisão, a corrupção, a mentira, o adultério. Vai tirando de nós. Não tem como sentar à mesa assim. Blinda os nossos pensamentos, Pai. Blinda os nossos pensamentos. Que possamos sair correndo com os nossos vasos na mão, mas que esse vaso tenha um bom perfume, Pai, porque o pecado não cheira bem. O pecado não cheira bem. O que você tem entregue na sua adoração talvez não esteja subindo aos átrios, porque o pecado não cheira bem. É necessário limpar o coração, abrir, rasgar os corações essa manhã. Usa esse lenço para chorar na presença dEle. Rasgamos o nosso coração à sua mesa. Rasgamos os nossos corações à sua mesa. Obrigada, Senhor, por escolher estar conosco essa manhã à mesa. Obrigada, Senhor, por nos escolher, mesmo as falhas, o Senhor nos escolheu. Que esse encontro possa trazer cura e transformação. Nessa manhã nós escolhemos a mesa que cura, a mesa que transforma, a mesa de vida. Que a Tua palavra possa fluir de nós, Senhor. Que o Senhor possa usar cada mulher, Senhor, como um agente de cura, Pai. Que as pessoas, quando chegarem na casa dela e sentarem à mesa, vão falar: mas tem coisa diferente aqui. Tem sim, Ele está à mesa. Todos vão ver a presença que você carrega. Vai mudando hoje, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua mesa cura. A sua mesa cura. A sua mesa cura, Jesus. Que haja cura nos nossos corações essa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.